Olá a todos, eu sou Bianca Figueiredo, sou geriatra com atuação em dor, faço parte do Comitê de Dor no Idoso da SBET e é muito bom estar com vocês novamente no simpósio de dor no idoso, devido, né, à situação que estamos vivendo. Este ano será online, mas tenho certeza que em breve estaremos juntos. O tema que eu vou apresentar para vocês é algo bem relevante, considerando a atual circunstância. Então, eu vou falar de uma maneira muito pontual, simples, mas que ajude aos colegas no dia a dia em relação ao distúrbio do sono e dor crônica no idoso, né? Com o envelhecimento, nós temos uma tendência a ter mais distúrbio de sono, mas não é normal da idade ter distúrbio do sono. Com o envelhecimento, naturalmente, fisiologicamente, desculpe, algumas alterações, nós ficamos mais propensos. Então, com o envelhecimento, nós temos um maior período de latência, temos despertares mais precoces, nós temos um sono menos eficiente, um sono mais fragmentado, nós temos alteração nas ondas lentas do sono REM, como nós temos um aumento do estágio 1 e 2 do não REM e maior número de cochilos ao dia. Então, com o envelhecimento associado ao seu estilo de vida, aos medicamentos e comorbidades, aumenta a prevalência, a chance de termos distúrbio no sono. Mas dor crônica e distúrbio do sono não é normal da idade, né? Infelizmente, com o envelhecimento, aumenta a chance de termos os dois distúrbios e ainda é muito subdiagnosticado, subtratado. Os dois são um problema de saúde pública, aumenta o custo, leva a outras doenças e leva ao aumento da mortalidade. Esses dados são antes, né, da pandemia. Nós não temos ainda uma real noção em relação à prevalência de dor em idosos devido ao distanciamento, mas nós sabemos que esses números aumentaram, né? Então, em cerca de 20 a 50% dos pacientes da comunidade, eles têm quadros dolorosos, né? Esse número aumenta para pacientes internados, hospitalizados, instituição de longa permanência. E dos pacientes que têm dor, que vivem em comunidade, 50 a 80% desses pacientes podem ter distúrbio do sono. Mas, como eu falei, tanto o número de pacientes com dor crônica e distúrbio do sono, né, com o resultado dos estudos que estão em andamento, nós saberemos uma realidade, né, melhor daqui a alguns meses. Quando a gente fala em distúrbio do sono do idoso, nós falamos, como eu disse anteriormente, é um problema de saúde pública que leva a doenças e leva ao aumento da mortalidade. Então, um idoso com distúrbio no sono, ele aumenta a chance de doenças cardiovasculares, ele causa déficit cognitivo, pacientes que, por exemplo, têm demência e que não dormem, há uma piora do quadro, ele leva a quadro de depressão e ansiedade, ele aumenta o risco de queda e fratura, né? Os pacientes, eles ficam mais sonolentos, o desempenho muscular é pior, então eles aumentam a chance, o número de sarcopenia, eles entram no ciclo da fragilidade, tanto a dor crônica, mas focando no distúrbio do sono, reduz a imunidade, algo tão discutido, né, nesses últimos meses. Então, o paciente com problema, distúrbio do sono, ele tem uma piora da funcionalidade. E o nosso foco de hoje, pacientes com distúrbio do sono podem ter dor crônica ou a dor crônica levar a distúrbio do sono. Todos esses distúrbios, eles são interligados. Então, um idoso, se ele tiver um desses quadros, pode levar a outros que estão descritos. Então, falando em dor crônica e sono, a gente tem uma relação bidirecional, né? Os pacientes com dor crônica, eles podem apresentar distúrbio do sono, assim como os pacientes com distúrbio do sono, tem muitos estudos que mostram a maior chance de ter dor crônica. Ou se você tem dor crônica e ter distúrbio do sono, a gente sabe que a gente tem mais dificuldade de compensar os pacientes
com a dor crônica, tá? Então, é uma relação muito próxima, né? Que um pode levar, tanto dor crônica ou distúrbio do sono, um pode levar a agravar o outro. Nós temos muito poucos estudos focando dor, idoso e sono. Esse estudo é recente, foi publicado agora em 2019 na PEN, e fala justamente da possibilidade dos pacientes com dor crônica e associação com serem com dificuldade para dormir, né? Então, foi um estudo que avaliou 187 idosos no município de São Carlos, e eles perguntaram sobre a dor, eles utilizaram uma escala multidimensional, a EMA, e eles avaliaram sobre a dificuldade de dormir. Né? Era só autorrelato, você dorme bem ou não. E aí, os pacientes que tinham dor, os pacientes que tinham dor intensa, eles tinham mais dificuldade de dormir. Então, na verdade, esse estudo é para a gente começar a levantar a possibilidade que existe uma relação extremamente próxima entre dor crônica e dificuldade para dormir, e dificuldade para dormir e maior intensidade da dor. Quando a gente fala nessa pandemia, como eu falei anteriormente, nós sabemos que os números de pacientes que estão com distúrbio do sono e com dor crônica são muito mais altos do que a gente pensa, né? Segundo a Associação Brasileira de Sono, os pacientes com distúrbio do sono aumentaram muito, e eles destacam os seguintes fatores: medo e ansiedade do futuro. Então, não é só o medo de ter a Covid, mas é um medo em relação a toda a família, é medo em relação à questão econômica. Então, eles vivem, muitos pacientes, em momento de tensão contínua. Nós perdemos a sincronização dos ritmos biológicos, então muitos pacientes, assim como a falta de exposição solar, muitos pacientes não têm mais aquela rotina de acordar, ir trabalhar, fazer todas as suas atividades, voltar no fim do dia. Nós perdemos essa sincronização. A maioria dos pacientes, eles estão mais expostos à TV, celular, computador, né? Isso gera um hiperestímulo, sedentarismo. Muitos pacientes diminuíram muito as suas atividades e não estão fazendo, inclusive, exercício físico. Muitos pacientes ficam muito mais sonolentos durante o dia, tendo muito mais cochilos, o aumento do consumo de álcool e a automedicação. Então, por isso que a gente destaca que os números, provavelmente, de pacientes com distúrbio do sono e dor crônica é muito maior, mas a gente só vai ter esses dados um pouquinho lá na frente. Quando a gente fala da relação de pacientes que têm distúrbio do sono, uma das possibilidades é que os pacientes com distúrbio do sono é como se eles vivessem num quadro inflamatório. Então, os pacientes que já têm dor crônica, né, como eu falei, a gente vai ter mais dificuldade de compensar. E os pacientes com distúrbio do sono, principalmente idoso, eles têm a maior chance de apresentar dor e cronificar, como se eles vivessem num quadro constante de inflamação, então um termina sendo causa ou perpetuando o outro distúrbio. Quando a gente fala em distúrbio do sono em idoso, eu destaco para vocês os principais. Então, insônia, síndrome das pernas inquietas, movimento periódico dos membros, transtorno comportamental do sono REM, transtorno do ritmo circadiano e síndrome da apneia obstrutiva do sono. A insônia, ela é a mais prevalente. Então, primeiro nós precisamos avaliar, é distúrbio? Então, o paciente tem um sono não reparador que está influenciando na sua rotina e está levando ele a adoecer. Então, é distúrbio do sono? Dos distúrbios do sono, nós começamos a investigar, é primário ou secundário? E a insônia, ela tem uma prevalência de 20 a 40% nos idosos. Então, a insônia é a mais prevalente. A insônia pode ser primária ou secundária, pode ser reversível ou ela pode cronificar. Então, neste período de pandemia, muitos estão com insônia, mas alguns vão cronificar mesmo após a melhora desse quadro que vivemos. E quando a gente fala em secundária, a gente destaca não só a dor crônica, mas várias doenças crônicas. Então, cardiovasculares, gastrointestinais, a gente destaca, como eu já falei anteriormente, pacientes com demência,
as doenças psiquiátricas, muitos medicamentos e o próprio ambiente como causa secundária de insônia. Esse estudo também aqui é recente, é em 2018, ele avalia justamente a associação de comorbidades, dor e a qualidade do sono. Então, foram 385 idosos, né? Eles aplicaram a escala visual numérica e um questionário de sono muito utilizado e que avalia sono no mês, eu vou falar lá na frente, que é o questionário de Pittsburgh. Então, dos 385 idosos, quase 58% tinham dor crônica, o predomínio de intensidade moderada, e eles avaliaram que os pacientes que tinham dor, a maioria também apresentavam sono ruim. Então, novamente, como eu falei, nós temos poucos estudos que abordam os dois distúrbios, né? E esse chama atenção para a intensidade da dor associada à quantidade de doenças crônicas, né? Interferindo na qualidade do sono, e qualidade do sono interfere na dor crônica e nas demais doenças, nas demais comorbidades. Então, quando a gente fala em insônia secundária, focando para dor, eu relembro os principais quadros dolorosos em idosos, né? E aí, novamente, focando que muitos nessas medidas de distanciamento, eles agravaram esses quadros dolorosos. E muitos pacientes que não tinham história de dor crônica, começaram a ter dor. Então, destacando os principais quadros nos idosos, a gente foca nas doenças osteoarticulares, na síndrome miofascial, nas dores neuropáticas, né? Destacando a diabética, pós-herpética, que é algo extremamente comum e que está acontecendo por causa, inclusive, da queda de imunidade pelo estresse, e a síndrome dolorosa após AVC. Então, que a gente sabe também que o número de doenças cardiovasculares aumentaram muito durante essa pandemia. As doenças neoplásicas, que infelizmente muitos pacientes pararam, né, tanto o rastreio como o tratamento, infelizmente. Então, a gente sabe também que o número de pacientes com doença, né, com câncer aumentou muito, e quando alguns pacientes resolverem procurar atendimento, já estarão em um outro estágio, infelizmente, mais avançado. Osteoporose com fratura, há muitos pacientes tendo queda, né? A queda e fratura é algo que nos chama muita atenção. Então, o número de fraturas ósseas durante essas medidas de distanciamento, infelizmente, aumentaram bastante. As doenças vasculares, porque na maioria das vezes é causa primária, associada às doenças cardiovasculares, então os pacientes também agravaram muito. E pós-cirúrgica. Pós-cirúrgica, talvez dos quadros dolorosos, é o que menos está prevalente, porque a maioria das cirurgias foram canceladas, então só estamos com as cirurgias eletivas. Tá? Quando a gente fala em medicamento, vários medicamentos podem causar insônia no idoso. Então, o que a gente orienta? Começou um tratamento cardíaco, começou um tratamento de tireoide, começou algum medicamento que começou a descompensar o sono do paciente idoso, avalia os medicamentos. Mas focando em medicamentos para dor, porque muitas vezes o paciente até dorme bem, mesmo com dor, e a gente começa o tratamento da dor e a gente causa um distúrbio do sono. Então, focando para os medicamentos que compensam a dor, cuidado com os corticoides, né? E também lembrando que os corticoides, eles não são indicados para pacientes com dor crônica. Geralmente a gente usa para os quadros reumatológicos, como artrite reumatoide, melhor explicando. Então, o corticoide não é algo que realmente a gente prescreve uma certa frequência para a maioria dos quadros dolorosos em idosos. Os medicamentos que às vezes só tem uma dose alta de cafeína, os inibidores da recaptação seletiva da serotonina e os duais, que a gente prescreve tanto para pacientes com dor crônica, né? Então, entre com medicamento, o paciente idoso começou a descompensar do sono, avalia os medicamentos, e se começou a fazer o tratamento da dor e também interferiu no sono, muitas vezes a gente muda o horário e já resolve, outras vezes a gente tem que mudar
a medicação. E quando a gente avalia o sono, né, como eu falei anteriormente, primeiro a gente pergunta, está dormindo bem? O autorrelato é extremamente importante. Então, você se sente bem ao acordar? Não é a quantidade de horas, não é se acorda uma vez ao banheiro. Você se sente bem quando acordar? Então, o autorrelato é algo que a gente precisa, né, considerar ao investigar, mas a gente precisa perguntar e não achar que não dormir é normal da idade. E existem algumas escalas. Essa Pittsburgh que eu falei no estudo é uma bem usada e ela avalia o sono no último mês. Então, ela divide o paciente em bons dormidores e maus dormidores. E quando a gente fala em avaliação de sono em idoso com dor, nós temos pouquíssimos instrumentos e eu destaco para vocês instrumento de avaliação do sono em idosos com dor, foi validado há alguns anos pelo grupo da Unifesp, ambulatório de dor de geriatria. Então, ela avalia o paciente, é comparativo, a gente não tem um score, então você aplica, começa o seu tratamento e depois você reaplica. Então, ela avalia dor, sono, e o quanto está interferindo a dor no sono daquele paciente idoso. Então, quando a gente avalia os pacientes com dor crônica, a gente precisa imediatamente avaliar o sono. E os pacientes com distúrbio do sono, a gente precisa evitar que eles entrem em alguns quadros que, inclusive, vão apresentar maior chance de ter dor crônica ou a própria dor crônica. Então, como eu já falei, a gente primeiro precisa saber se o paciente tem um sono adequado ou é um distúrbio do sono. Sendo um distúrbio do sono, a gente começa a investigação para saber se é primário ou secundário, né? Começa o tratamento das comorbidades crônicas, então não só o quadro de dor, não adianta compensar só a dor e deixar um paciente descompensado cardiovascular, gastrointestinal, você precisa ter o acompanhamento de a compensação de todas as doenças crônicas, por isso que eu destaco novamente, muitos idosos, mesmo com a telemedicina, pararam de fazer acompanhamento das outras doenças, né? Então, essas outras comorbidades estão descompensando o sono que gera o ciclo. Avaliação de todos os medicamentos, então, prestar atenção quando entrar com algum medicamento novo que possa estar causando o distúrbio do sono. A gente precisa manter uma rotina estabelecida, então, pacientes com dor crônica, idosos, pacientes com distúrbio do sono, precisa ter hora para acordar, hora para dormir, a gente precisa estimular os exercícios físicos e a exposição ao sol. Nós estamos vivendo momentos que, a depender da região, as realidades estão muito diferentes, né? Então, a gente precisa estimular que seja online, que seja na porta de casa a exposição ao sol. Os que já voltaram à sua rotina, com as medidas de distanciamento social, a gente pede que volte para as terapias, para tentar estimular as atividades, porque a gente precisa, né, desse pesar risco e benefício em relação a todas as doenças crônicas e em relação à dor e ao distúrbio do sono. Então, focando no distúrbio do sono, a higiene do sono, ela faz diferença, mesmo o paciente idoso. Então, como eu falei, hora de dormir, o ambiente, evitar certos alimentos e notícias, principalmente nesse momento de tantas notícias que são difíceis mesmo, à noite, cuidado com as exposições de celular, notícia à noite, a terapia cognitiva comportamental em diversas abordagens, é algo que a gente também estimula para o idoso, porque tem um resultado muito bom, assim como a acupuntura. E falando em medicamento, né, quando a gente começa o tratamento de dor crônica, muitos medicamentos já nos ajudam em relação ao tratamento de insônia. Mas se por acaso você não conseguir, tiver uma contraindicação aos medicamentos da próprio tratamento do arsenal de dor crônica, existem alguns medicamentos que podem nos ajudar na questão do sono. Eu só destaco que benzodiazepínico não é indicação para distúrbio no sono no idoso, tá? Com o tempo ele piora essa arquitetura do sono e realmente ele aumenta o risco cognitivo de queda. Então, benzodiazepínico
não é para ser prescrito para idoso com distúrbio do sono. Assim como os não benzodiazepínicos, como os Opidem e Zopiclona, eles a longo prazo também podem causar tolerância à dependência, mas ele também causa confusão e tem risco de queda em idosos. A melatonina não é o que a gente prescreve muito, mas alguns pacientes, principalmente com alteração do ritmo circadiano, eles têm benefício. E aqui no nosso meio eu destaco a agomelatina, é um medicamento que a gente usa bastante e ajuda no sono no idoso. Terminando, focando no tratamento da insônia, que a gente pode utilizar os medicamentos para dor crônica. Então, os anticonvulsivantes, quando a gente prescreve, muitas vezes ele já ajuda a melhorar o sono. Lembrando que para idoso a gente precisa ajustar a dose por causa do clearance. Então, a pregabalina aqui, dose máxima está 300, mas geralmente pessoa jovem a gente chega a 600, mas é porque a gente precisa avaliar para não correr o risco da sonolência excessiva diurna. Então, se você prescrever anticonvulsivante, assim como o tricíclico, pode ser que você compense a dor e melhore o padrão do sono. Só destacando que os tricíclicos, se tiver que prescrever a nortriptilina, mas cuidado com a ação anticolinérgica, então cognição, queda, ganha de peso. Os antipsicóticos que a gente prescreve para fazer associação com o tratamento do anticonvulsivante e do antidepressivo, cuidado pelo ganho de peso, precisa acompanhamento com eletro, então também é algo que não é a primeira opção pensando em sono, tá? Temos até a zodona, que é assim como a mirtazapina, mas a mirtazapina tem um ganho de peso, né? Então, pacientes com idosos com dor crônica, geralmente estão sobrepeso, obeso, é algo que a gente precisa tomar cuidado. Os relaxantes musculares, então, quando a gente prescreve relaxante muscular, desculpe, opioide, ele entrou aí, mas a ciclobenzapina e o baclofeno, se o paciente não tiver contraindicação, lembrar que também já proporciona sono, assim como outros relaxantes musculares. Então, quando você prescreve um relaxante muscular, assim como anticonvulsivante, tricíclico, muitas vezes a gente já compensa a dor e compensa o sono. Então, espera alguns dias para ver se realmente precisa ainda ajustar o sono ou a gente já consegue, com o medicamento, geralmente um só, ajustar só dor e sono. O opioide, desculpe, foi como relaxante, mas o opioide é só para lembrar que nos primeiros dias pode dar uma sonolência, então cuidado também, e depois o paciente faz a tolerância, tá? Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria, né, focar com vocês. Dor e sono tem um impacto extremamente negativo no paciente idoso, precisa ser abordado, precisa ser avaliado, não é normal da idade, né? E precisa ser tratado conjuntamente, então não adianta o tratamento de dor crônica e deixar o paciente com distúrbio do sono e vice-versa, tá? E a gente sabe que precisa se dar maior atenção aos idosos com esses distúrbios, principalmente por causa do momento que estamos vivendo, devido às medidas de distanciamento, os dois estão impactando muito negativamente nos nossos idosos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham ajudado no dia a dia de quem trabalha com idoso e até a próxima.